E o São Paulo corre contra o tempo, pessoal. A cada hora que passa aí, a ansiedade aumenta, porque entre São Paulo e Marcos Leonardo já está tudo acertado, já está tudo encaminhado, só faltando mesmo o Al Hilal liberar. E o São Paulo está conversando com o Al Hilal, está vendo lá as possibilidades da liberação. É esperar, é aguardar aí as próximas horas, tem até meia-noite para se resolver. E se não se resolver, fazer o quê? São Paulo está negociando também a contratação do Emiliano Rigoni, que inclusive já vestiu a camisa do Tricolor e pode ser reforço aí do São Paulo também para a temporada 2025. Vamos trazer os comentaristas debatendo a possível chegada do Marcos Leonardo, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do São Paulo. 68 partidas, 54 gols e 9 assistências. Já no Benfica, passagem bem rápida, foram 24 jogos com 8 gols, nenhuma assistência. E no Al Hilal, acompanhamos ele de perto, principalmente na Copa do Mundo de Clubes. Ficou de 24 a 25 agora, com 43 partidas, 29 gols e 3 assistências. Capelanes, alguma atualização, alguma novidade? Chegou o Marcos Leonardo ou por enquanto nada? Nada. Até meia-noite não. Boa, Negrão. É até 11h59 da noite. Então o torcedor vai ficar aqui, ó, cruzando os dedos, porque agora chegou determinado momento que a diretoria de São Paulo nada pode fazer. A diretoria de São Paulo fez o possível, já inclusive conversou com o pessoal, o staff do Marcos Leonardo. Tem uma informação que o Sgarbinho trouxe ao longo do final de semana nas redes sociais, falando o seguinte: o jogador quer jogar no São Paulo. E para deixar bem claro o que acontece aqui, o Pipo Inzaghi, treinador do Al Hilal, ele não conta, olha só que loucura isso aqui, não conta com o Marcos Leonardo, não inscreveu o atleta no Campeonato Saudita, mas na Champions League Asiática, o Marcos Leonardo, o treinador, gostaria até de contar com ele, tanto é que ele foi inscrito. Então assim, para poder deixar bem clara a situação, a diretoria de São Paulo agora está em compasso de espera, aguardando. O jogador quer jogar no São Paulo, o staff está fazendo o possível e o impossível para convencer o pessoal lá da Arábia, mas é o momento da gente aguardar até 11h59 da noite. Rigoni, pedido do Crespo, jogador atualmente está no Leão do México. É bem verdade, quando passou pelo Tricolor, começou muito bem, teve bons números, puxar pela memória aqui, foram 13 gols marcados, 9 assistências, depois começou a cair, foi negociado, e o Crespo, sabendo que não tem Caleri, não tem André Silva, tudo bem, contratou Dineno, Tapa e tal, tem os meninos da base, Luca, mas a grande verdade é, São Paulo até 11h59 está tentando contar com esses dois jogadores. Se esses caras vão chegar, a gente tem que aguardar, mas tem gente que pode sair. Tava conversando com a nossa parceira Tati Tavares, que me passou uma informação importante. O Botafogo tá firme, tá forte, tentando a contratação do volante Luan, que praticamente perdeu espaço com os últimos treinadores, voltou de lesão, preterido pelo Crespo. Caso o Luan consiga a negociação, ele pode ainda hoje acertar a sua ida para o Botafogo lá no Rio de Janeiro, Renata. Idas e vindas aqui no Tricolor. Capelani está demais, hein? Notícia lá, cá, daquele jeito. Capela tá apurando tudo pra gente. Obrigada, Capela. Já falamos mais. É o seguinte, o São Paulo tem essa prioridade, que é o Marcos Leonardo. Sgarbi perde o Caleri, aí o André Silva começa a fazer gols e, de repente, perde o jogador também. Se o Marcos Leonardo chega, é aquele cara que não precisa de adaptação, de tempo de espera, nada. É uma situação atípica do São Paulo, né? São Paulo perdeu Caleri, joelho, Rian, joelho e André Silva, joelho. São os 3 centroavantes de São Paulo. Aí tem o Dineno lá no clube também, só que não é um jogador que foi um pedido do Crespo, foi antes. Ele chega antes, né, com uma característica que o Zubeldia gostava mais. E agora está desesperado no último dia da janela atrás de um centroavante. O Marcos Leonardo é o cara que, assim, se chega, já dá a camisa igual o Amoroso chegou em 2005, né, assim. Já dá a camisa pro cara, o cara joga. O cara joga. No Al Hilal, por exemplo, até me surpreende o clube liberando. Existe a questão dos estrangeiros lá. Só que é um cara que, na Copa do Mundo de Clubes, jogou muita bola. Foi um dos artilheiros, com 4 gols, 5 jogos, 4 gols. Foi muito bem. Então, um cara que se chega no São Paulo, nesse momento que o São Paulo precisa para Libertadores, principalmente, excelente contratação. É difícil? É por conta... Tá muito em cima da hora. E aí depende de liberação lá, de documentação.
Mas o São Paulo tá firme e tá muito atrás disso, muito atrás. O Galo não estava atrás do jogador também? Não queria contar com o Marcos Leonardo, hein, Everton? O Galo aí não paga ninguém, velho. Ele só tá dando risada. Aliás, Renato, o Atlético tá montando aqui, Renato, um time de atacantes, né? O Atlético deve ter, quer ver, ó, 93 atacantes e nenhum volante. Aí vocês querem que eu chegue aqui e fique elogiando. Aí quem critica é inimigo do clube, né? É o que está menos precisando, mas, bom, se chega, seria titular absoluto, né? Joga demais. Agora, é uma curta passagem, né? Uma ajudinha, depois vai vazar, né? Então, assim, esse negócio de... Renata, amor de verão não me interessa. Doutor Galo tá brabo. Look de Maiás, Everton, aqui, ó, look de Maiás, look de... O que tá acontecendo com você, bebê? Você tá gaguejando, você tá cheio de... O que tá acontecendo com o seu coraçãozinho? Doutor Galo. O que foi? Tô despejando o galo aí em algum lugar. Eu tô aqui, não, Ronaldo, é que eu tô aqui fazendo aqui a contabilidade. O Ulisses falou... É que o Ulisses falou dos 40 e tantos mil pessoas que estavam lá na Arena Corinthians 45. E tal. Aí eu fui e falei, juntar 45 mil. Tá. É 45 mil mais um, que é o próprio Ulisses, Timão Press. Então 45... O doutor Galo tá tenso, acabou o dinheiro, devendo pra todo mundo. Também. É por isso que eu tô aqui. Os caras tão loucos pra entregar a SAF, os caras tão loucos. Alguém pega aqui, pelo amor de Deus. Precisa de atacante, né? O Galo é o seguinte, pelo amor de Deus. Deixa eu contar uma coisa pra você, meu querido. Abra seu coraçãozinho. Tá? Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Você, Ulisses. Ulisses, eu vou fazer uma coisa. Ulisses, sabe por que vocês não estão nervosos? Ulisses, sabe por que vocês não estão nervosos? Porque você não tem dinheiro, tem transferban, não tem o que fazer, aí é cruzar os braços e ficar calado. Deixa eu falar pra você uma coisa, eu tenho um recado pra dar. Eu tenho um recado pra dar pra você muito importante, presta atenção. O Pedrinho tem mais dinheiro que a família Menin inteira. Mas muito mais. Você tá perdido, irmão. Aí é Cruzeiro, é Raposa, acabou. Tem mesmo. Cabuloso, velho. Cabuloso, velho. 6 milhões emprestados pra gravar um DVD. Garra no terço. Garra no terço, velho. Aí, aliás, se a taxa de juros for baixinha, até eu quero, hein? Deixa eu falar uma taxa pra você, tem que ser taxa preta pra você. Porque, olha, você tá mal, bebê. Tá mal, Você tá gaguejando, você tá olhando pro céu, não tá vendo o azul desse céu maravilhoso. Você já percebeu que Marcos Leonardo lá em Minas não vai pintar de jeito nenhum. Agora, não tem dinheiro pra nada. Se depender do seu lobby, do que você já falou no programa hoje, ele chega rapidinho pro São Paulo. Ajuda nós. Dependendo do meu lobby, ele já está no São Paulo. Eu falei pra ele, vem que a seleção brasileira e aquele scout ali de gols, até dezembro você faz aquela quantia de gols. Do jeito que tá jogando o São Paulo hoje, irmão, e ser campeão da Libertadores... Só quem já foi sabe, não adianta. Tem, mas não tem. Para aí, se Marcos Leonardo chegar no São Paulo pra você, o time tem mais chance ainda de ser campeão da Libertadores? Lógico, com o futebol que tá jogando com o Crespo, hoje o São Paulo tá dependendo dos volantes fazer gol, zagueiros. É o Real porque Madrid, a ausência de atacantes... É o Real Madrid. Não é Real Madrid, mas é notório o crescimento. Você jogou lá. Mas o São Paulo até quando perde... inveja, Você pode falar de Real Madrid? Tá com inveja, maior do que o cotovelo. Não é o Galáctico que você jogou, não, irmão. Vocês têm tudo inveja do São Paulo. Eu não joguei, eu nem Vocês estão tudo com medo que vocês sabem que ele vai ser artilheiro da Libertadores se ele chegar. Não vai. Você acha que ele vai trocar o São Paulo e ir pra Atlético e não receber? Mas bom mesmo também. Mas bom mesmo é só o Leonardo, o cantor, viu? Depois vai falar, é o Marco Leonardo, mas o cantor bom é o Leonardo. Marcão, você lembra do Marcão? Marcão tá fazendo implante, cara. Ah, é? Ele também se vendeu? Tá muito assim com o Mauro Betti. Aí vai vir tapete E você novo. você não vai. Eu vou deixar assim mesmo, a Roberta gosta assim, vou deixar assim mesmo. Tá muito tapetinho novo pro ano que vem. Você gosta do Chico? Esse Chiquito, esse menino. Pode se transformar em realidade no São Paulo ainda hoje. A janela de transferências fecha hoje e a diretoria do São Paulo está de olho no relógio. Ontem o clube resolveu as burocracias e anunciou o lateral direito Mailton, ex-chapecoense, que pertencia ao Metalist da Ucrânia. O contrato vai até o fim de 2027. Cara, eu sou um lateral mais ofensivo, com boa chegada ali no fundo, né?
assim que eu vinha jogando como ala também lá na Chapecoense e vinha fazendo gols, dando assistência, participando bem dos jogos e espero dar continuidade aqui. E nessa reta final de janela, o São Paulo vai faturar. Como clube formador, tem direito a mais de 6 milhões de reais. Porque Antony foi vendido pelo Manchester United ao Betis da Espanha e, inclusive, foi apresentado hoje. Ederson está saindo do City rumo ao Fenerbahçe. Mas a grande dúvida do torcedor junto ao Al Hilal. Em Santos, o centroavante chegou à Arábia Saudita em setembro do ano passado, quando o clube pagou 40 milhões de euros ao Benfica. Foram 43 jogos, 29 gols e 3 assistências por lá. Sem espaço no time saudita, fora da lista de inscritos do campeonato local, Marcos Leonardo deseja voltar ao Brasil. A ideia é ter sequência, jogar a Libertadores e, quem sabe, chamar a atenção de Ancelotti. O acordo vai ser por empréstimo até o fim do ano. Tudo indica que com o Al Hilal Arcam, que atua no Oriente Médio, ligou para Casares. Imagina a visibilidade que esse atleta pode ter fazendo um final de Libertadores incrível, porque é um jogador de muito potencial, um jogador muito bom, é um jogador que eu tenho certeza que resolveria esse problema nesse momento. O São Paulo não precisaria fazer nenhum tipo de aporte, nenhuma loucura. Se tentaria, junto ao Al Hilal, fazer uma compensação onde o Al Hilal pagasse aí 50% ou 80% do salário, já que eles teriam que pagar tudo. A concorrência diminuiu. A janela de transferências fechou ontem nas principais ligas de futebol do mundo. O São Paulo conta com um trunfo: a vontade do jogador de vestir a camisa do clube do coração. Nas redes sociais já circulam fotos antigas. Olha aí. Paralelamente, o São Paulo negocia o retorno de Rigoni. Aos 32 anos, o argentino está no León do México. É um pedido de Crespo, que trabalhou com o jogador na primeira passagem pelo tricolor. O relógio não para. A cada minuto cresce a pressão e a expectativa pela resposta do Al Hilal. O torcedor segue na contagem regressiva. Se o ok chegar, será que vai dar tempo? Até 11h59 da noite, o São Paulo ainda pode registrar novos atletas. Cicinho, de 1 a 10, hoje, qual seria o número da proximidade do Marcos Leonardo com o São Paulo? 5. Não tem nada de 5, não. Hoje. 9. Eita. 9? Eita, tá confiante. Sim, ele é São Paulino. O pai quer que ele venha para São Paulo, o jogador quer ver. Depende dessa questão de negociação do São Paulo. O clube também quer liberar. E o São Paulo precisa de um camisa 9, então tá tudo casado para que dê certo. Casares? Então, tudo Casares para que dê certo. Então, eu tenho uma perguntinha. O Marcos Leonardo, hoje, o futebol que ele apresenta é superior ao do Caleri? Do que o Caleri vinha apresentando, sim. Ó. Que o Caleri vinha apresentando, sim. Eu acho que para o São Paulo, se ele vier realmente, Renata, vai cair como uma luva, porque é um jogador que faz gols, ele tem ambição de ir para a seleção brasileira. Eu acho que ele vindo para o São Paulo, isso acaba também dando mais visibilidade para ele. É jovem. Né? É jovem, então eu vejo assim, e de repente até o final do ano, são 3 meses, tempo curto. E para o São Paulo, principalmente nessa reta final de Libertadores, Campeonato Brasileiro, vai chegar e vai vestir a camisa e vai ser titular. Então, se realmente isso acontecer, parabéns pela diretoria de ter contratado um belo jogador. Agora, honestamente, o São Paulo é gigantesco, é um clube que serve de parâmetro para muitas coisas no futebol. Mas pelo que o Marcos Leonardo apresentou no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, eu imaginava que ele ficaria e, se ele não ficasse, ele teria um espaço ainda até num clube europeu. Mas claro que o São Paulo é uma visibilidade, pensando em seleção brasileira, em sequência de trabalho. Mas o Ronaldão é um atacante que é muito bom. E ele tem um repertório bem versátil. Não é aquele atacante que fica parado esperando a bola, ele se movimenta. Eu gosto muito do futebol dele. É da nova safra de centroavantes que se movimentam muito, e a correria. Tem habilidade também, né,
Nova safra da Meninos da Vila, igual o Yuri Alberto e ele. Agora, assim, que nem o que nós estamos vendo, o que fizeram com a carreira desse menino também. Pô, deixaram ele numa situação que ele não pôde ser inscrito lá fora, é isso? Por isso que ele tá voltando, para não ficar 6 meses parado. É uma gestão também que tem que ser revista, hein, velho? Porque agora fica a mercê num dia para tentar fechar e com valores lá em cima. O staff dele comeu bola aí. Não, mas é que ele teve, parece, oportunidade de outros clubes também da Europa. E no último dia não fechou com ninguém. Não, mas aí também tem que ver o que é bom para ele. Né? Isso daí chama atenção também a participação dos clubes brasileiros nesse Mundial que teve, né? O futebol brasileiro, muito bem falado lá fora, que todos falavam que estava abaixo dos demais aí países. De última hora. Porque aqui a gente vai mostrar, só para demonstrar mesmo, para que vocês tenham uma ideia do que o Marcos Leonardo fez pelos clubes, né, nos quais ele atuou. No Santos, ele ficou de 2020 até 2023. Foram 168 jogos, 54 gols, 9 assistências. É um bom aproveitamento. No Benfica, é uma passagem bem mais rápida, de 24 jogos, 8 gols e nenhuma assistência. Aí no Al Hilal, já de 24 a 25, foram 43 partidas, 29 gols e 3 assistências. Então, Cicinho, quando a gente olha para esses números, dá uma animada. Animada? Dá uma empolgada. O São Paulo fica impossível. Aí é campeão da Libertadores. Você tá louco. Olha, pensando em Libertadores, gente, mas para Libertadores, se ele vier, é um ótimo acréscimo. Não, é a cereja do bolo que falta, Renato. O São Paulo tem um time muito bem montado com o Crespo. E tem deixar, o esquema tático ali é nítido que falta esse camisa 10 que o São Paulo ainda não encontrou, que leva a bola até o atacante, mas quando tem o Lucas e outra, o Oscar também voltando, é essa grande opção. E esse camisa 9, né? Porque o São Paulo precisa, que é o matador, que é o goleador que está aí, Marcos Leonardo, que é São Paulino, vai entender o peso dessa camisa e, cara... Você vai ser feliz, vem ser feliz, irmão. Vem ser feliz. Tá empolgado, Seleção brasileira. Cicinho reza bastante, Cicinho. Com esse lobby, vem logo, hein, Marcos? Até que me permita sonhar até meia-noite, então venha. Não, mas tem alguma coisa errada. O cara foi artilheiro, o cara foi e tá numa situação dessa que nem o time dele quer ele. Mas não é o time que não quer ele. O que aconteceu? Ele que quer sair, irmão. Explica o que aconteceu. Não, ele que quer sair pra jogar. Entendeu? Ele tem contrato ainda com o clube lá. Sim. Vai ficar lá, vai treinar, vai jogar. Vai treinar. Sim, vai treinar e vai jogar. Ele ficaria uns 4 meses no São Paulo, a princípio. Rapaz, aí ele vindo, de repente, pro Brasil, a visibilidade, irmão. Imagina isso, futebol. Seleção brasileira. Vê se abaixa o salário, são mais de 10 milhões por mês. Não, mas a felicidade, irmão, a felicidade. Não, mas o São Paulo não vai pagar nada. O clube que lá vai pagar o salário dele. Por que o Casares não assinou ainda se não vai pagar nada? Porque o clube ainda não liberou. Os árabes não são bobos? Vamos ver o que vai acontecer. Sei não, Bom, falando... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a possível chegada de Marcos Leonardo no São Paulo. A negociação está em andamento com o jogador tudo acertado, só faltando mesmo o ok do Al Hilal. Deixa eu trazer aqui notícias atualizadas do São Paulo para agregar no vídeo, né? Falar primeiro sobre o Rigoni. São Paulo analisa a chance de trazer Rigoni de volta. Então as negociações estão em andamento. Você vê o horário aí, ó, 12h41. Acabou de sair essa matéria. E é aguardar. Estamos aguardando, mas estamos de olho aqui no mercado, pois hoje é o último dia da janela de transferências. Olha, 12h36, Botafogo e Fortaleza disputam contratação de Luan, volante do São Paulo. Então, 2 clubes interessados aí no Luan, o Fortaleza e o Botafogo tentando a contratação aí do volante. Essas foram as últimas notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Planeta Futebol.